Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, eu, Tabata Porte, te mantenho muito bem informado com as principais notícias da última semana do cenário internacional. O presidente Donald Trump anunciou que fechou acordos comerciais com o Japão e as Filipinas, que incluem tarifas de 15% sobre produtos japoneses que entram nos Estados Unidos e tarifas de 19% sobre produtos filipinos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fechou acordos comerciais com o Japão e as Filipinas. Trump fez o anúncio por meio de sua plataforma Truth Social logo após a visita do presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. à Casa Branca. O arquipélago vai pagar tarifas de 19% sobre as exportações para os Estados Unidos, um ponto percentual a menos do que o valor que seria aplicado a partir de 1º de agosto. Washington impõe tarifas ao país, apesar das relações de defesa cada vez mais estreitas entre Estados Unidos e Filipinas, um antigo território americano que já foi colônia espanhola. O presidente republicano ameaçou dezenas de parceiros comerciais dos Estados Unidos com novas tarifas a partir de 1º de agosto, caso as negociações fracassassem. O Japão foi exposto a tarifas de 25%, mas graças ao novo acordo comercial, vai pagar tarifas recíprocas de 15% aos Estados Unidos. Trump também mencionou investimentos no valor de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos e disse que vai abrir a economia do país para carros e arroz americanos. Mas as tarifas de 50% sobre as importações japonesas de aço e alumínio não estão incluídas no acordo comercial anunciado entre os dois países, de acordo com o representante comercial do Japão. O acordo foi anunciado 2 dias antes a coalizão do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba sofrer uma derrota nas eleições para o Senado. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, ressaltou no Uruguai que há uma necessidade imperiosa de que entre em vigor o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, como um sinal de abertura diante da guerra comercial. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou no Uruguai que há uma necessidade imperiosa de que entre em vigor o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, como um sinal de abertura diante da guerra comercial. O mandatário espanhol firmou acordos de cooperação bilateral durante sua reunião com o presidente uruguaio, Yamandu Orsi, um dia após participar no Chile de um encontro de líderes de esquerda em meio à escalada de políticas tarifárias implementadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E neste contexto, tanto o presidente como eu mesmo, tanto o presidente Yamandu Orsi como eu partilhamos, mais uma vez, a necessidade imperiosa, diria a máxima, de concluir o acordo União Europeia-Mercosul, que poderá ser fechado e entrar em vigor o mais brevemente possível. Nesse sentido, do lado europeu, trabalharemos para persuadir os governos que ainda têm algumas dúvidas. Pedro Sánchez afirmou diante de empresários que o acordo é a melhor maneira do bloco europeu se proteger e recordou a decisão do presidente Trump de impor tarifas de 30% à União Europeia. O acordo entre os dois blocos está em processo de aprovação. Se concretizado, permitirá à União Europeia exportar mais automóveis e máquinas para o Mercosul, que, por sua vez, aumentaria a venda de matérias-primas. Jornalistas na faixa de Gaza afirmam que está cada vez mais difícil cobrir o conflito e os bombardeios de Israel na região, devido à grave escassez de alimentos no território, a ponto de estarem sem forças por causa da fome. Conseguir comida na faixa de Gaza está se tornando cada vez mais difícil. E os jornalistas da agência France Presse no local não estão isentos das dificuldades enfrentadas por toda a população palestina. Um deles é o cinegrafista Youssef Hassuna, que mora com outros 8 familiares. Ele falou sobre como a vida mudou no território. O que sofro está principalmente relacionado à dificuldade de acesso à comida. Meu peso costumava ser em torno de 110 quilos, hoje está entre 65 e 70 quilos. Conseguir comida em Gaza é extremamente difícil. Mesmo quando está disponível, os preços aumentam 100 vezes. Por exemplo, 1 quilo de lentilhas custava 3 shekels, hoje custa 80. O arroz custava 7, hoje custa 140. Youssef diz que o acesso à água também é difícil.
As crianças costumam esperar em filas por mais de 5 ou 6 horas. E se locomover pelo terreno não é fácil. Só um exemplo, caminho de 14 a 15 quilômetros todos os dias para acessar sites de notícias. Esta manhã, caminhei cerca de 25 quilômetros e de volta em busca de informações. É muito difícil. Antes eu trocava de calçado a cada 6 meses. Hoje, gasto um par por mês. A organização Repórteres Sem Fronteiras informou nesta terça que mais de 200 jornalistas foram mortos em Gaza desde que o Hamas atacou Israel em outubro de 2023. Como jornalista, uso colete à prova de balas, o que também causa problemas. Algumas pessoas gostam de jornalistas, outras não. Aqueles que nos apoiam vêm falar comigo. Perguntam o que está acontecendo, quando essa guerra vai acabar. Ou dizem, façam nossa voz ser ouvida no exterior, digam ao mundo inteiro que não queremos a guerra. Outros dizem o oposto. Não se aproximem, jornalistas são alvo de bombardeios israelenses. Israel, que mantém Gaza sitiada e permite a entrada de ajuda apenas em quantidades limitadas, acusa o Hamas de explorar o sofrimento dos civis, desviando ajuda humanitária para revendê-la a preços altos ou atirando contra pessoas que aguardam por essa ajuda. Mas testemunhas e a Defesa Civil do território acusaram repetidamente as forças israelenses de atirar contra civis que esperam por ajuda. E a ONU afirma que o exército matou mais de 1.000 palestinos que tentavam conseguir alimentos desde o fim de maio. E mudando de assunto, atendendo a um pedido do presidente americano Donald Trump, a Coca-Cola vai contar com uma versão de refrigerante com cana-de-açúcar, atualmente adoçada com xarope de milho de alta frutose. A Coca-Cola confirmou que vai comercializar nos Estados Unidos uma versão com açúcar de cana. O desenvolvimento do produto foi um pedido do presidente americano Donald Trump e deve estar nas prateleiras entre setembro e dezembro. A multinacional divulgou um comunicado em que disse que a bebida vai ampliar sua gama de produtos sob a marca registrada Coca-Cola e faz parte de um programa de inovação constante. Atualmente, nos Estados Unidos, os refrigerantes da marca são adoçados com xarope de milho de alta frutose, o chamado JMAF, em vez da sacarose extraída da cana-de-açúcar que utiliza em outros países. O xarope de milho de alta frutose se popularizou nos Estados Unidos nos anos 1970, graças aos subsídios federais concedidos aos produtores de milho e às altas tarifas sobre o açúcar de cana. Em 2022, estudos clínicos não mostraram diferenças significativas entre o JMAF e a sacarose em relação ao aumento de peso ou à saúde cardíaca. Mas viu-se um aumento de um marcador de inflamação em pessoas que consomem JMAF. Os consumidores americanos às vezes têm acesso à Coca-Cola mexicana, produzida com açúcar de cana, que é vendida a um preço mais alto em alguns estabelecimentos por ser considerada de melhor sabor. O presidente americano é um consumidor frequente de Coca-Cola Diet, adoçada com aspartame, um composto considerado pela Organização Mundial da Saúde como possivelmente cancerígeno. E parlamentares russos aprovaram um projeto de lei que vai multar cidadãos que buscarem sites, livros, obras de arte ou álbuns de músicas que as autoridades considerem extremistas. Os críticos consideram que essa medida é um perigoso ataque à liberdade. Parlamentares russos aprovaram um projeto de lei para multar quem abrir ou buscar conteúdo considerado extremista. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, o texto, que impõe multas de até $64 ou mais de R$350, visa aqueles que tentam destruir e arruinar a Rússia online. Colegas, os tempos de hoje são diferentes dos de ontem. Estes não são apenas tempos de desafios, mas também de ação militar. É evidente que as decisões estão sendo tomadas em consonância com esta situação. Mais de 5.000 entradas aparecem na lista de material extremista do Ministério da Justiça da Rússia, que inclui sites, slogans políticos, livros, obras de arte e álbuns de música. Entre elas estão músicas que glorificam a Ucrânia, posts em blogs da banda de rock feminista Pussy Riot e sites que criticam o presidente Vladimir Putin. A lei atraiu críticas incomuns de todo o espectro político russo. Мы понимаем, в какое время мы живем.
Estamos cientes dos tempos em que vivemos. Há uma guerra em andamento e em tempos de guerra é necessário tomar medidas que nos limitem de alguma forma. Ao mesmo tempo, elas previnem crimes mais terríveis. Entendemos por que esse tipo de coisa é proposto, mas não concordamos que elas não devam ser discutidas com a sociedade previamente. As pessoas devem entender do que estamos falando, o que queremos evitar e com o que devem concordar. Quais restrições? Deve ser uma escolha dos cidadãos, isso é muito importante. Não está claro como o projeto de lei vai funcionar na prática, nem se os provedores de serviços de internet ou sites vão ser responsáveis por monitorar as violações. As autoridades russas já bloqueiam o acesso a milhares de sites acusados de hospedar conteúdo considerado extremista. O projeto de lei segue agora para a Câmara Alta e depois para a aprovação do presidente Vladimir Putin. Após um incentivo do governo sul-coreano, mais de 1 milhão de estrangeiros desembarcaram no país em busca de procedimentos estéticos. Isso no ano passado. O mercado de beleza está movimentando mais de 15 bilhões de reais por ano no país. O mercado de produtos estéticos na Coreia do Sul já virou um sucesso global. O K-Beauty aborda os cuidados com a pele, mas ela não se resume apenas a cremes, sérums, loções e máscaras. No país asiático, as pessoas passaram a se submeter a procedimentos estéticos minimamente invasivos desde a adolescência. Para conseguir chegar à pele de porcelana, as pessoas passam pelo processo de fio de sustentação, microagulhamento, ultrassom de alta intensidade, laser e mais alguns, com o objetivo de eliminar as rugas ou manchas. O mercado estético movimenta mais de 15 bilhões de dólares por ano. Em 2024, pouco mais de 1 milhão de estrangeiros desembarcaram no país para se submeter aos procedimentos, 96% a mais quando comparado ao ano anterior. A procura por tratamentos no país superou as expectativas do Ministério da Saúde e Bem-Estar sul-coreano. As redes sociais ajudam a alavancar o interesse. Apesar das máquinas e equipamentos serem sul-coreanos, os preços elevados são determinantes na decisão das pessoas irem para a Coreia, uma vez que o orçamento não pesa no bolso. Para se ter noção, as aplicações de Botox nos Estados Unidos custam em média $400 o miligrama. No Brasil, a mesma quantidade não sai por menos de R$1.000. Em Seul, capital sul-coreana, o valor é de $30. O baixo custo é resultado das ações promovidas pelo Ministério da Saúde, que visa incentivar o turismo da beleza. Em 2009, o governo flexibilizou a política para os estrangeiros e facilitou a conexão entre clínicas e agências de viagem. Com todo o sucesso, a Coreia do Sul desbancou a França e se tornou o maior exportador de cosméticos para os Estados Unidos, quebrando um recorde e faturando mais de 5 bilhões de dólares com as exportações. Entre os escombros de casas demolidas, a instável torre de Tiananmen, feita de tábuas de madeira e vigas torcidas, simboliza a obstinação de um homem sozinho contra o sistema. Ele faz pose de herói e a edificação atrás na foto confirma pelo menos um poder de Tiananmen. A obstinação. Entre os escombros de casas demolidas, a instável torre feita de tábuas de madeira e vigas torcidas simboliza a luta de um homem sozinho contra o sistema. Em 2018, as autoridades demoliram a maior parte da aldeia de Chen, localizada na província de Guizhou, para erguer um projeto turístico. Todos os moradores daqui se mudaram. As casas ficaram vazias e construtores vieram demolir. No caso da nossa casa, não assinamos um acordo de demolição e as autoridades não se atreveram a pressionar isso, mas existe sempre o risco de demolição forçada. Por isso voltei. Após o fracasso do projeto turístico, desafiando uma série de ordens de demolição, Chen construiu andar por andar seu excêntrico edifício, ao mesmo tempo lar e símbolo de resistência. A torre acabou ganhando fama nas redes sociais e o apelido de Casa de Pregos. No ano passado, recebi muitos visitantes. Alguns eram estudantes de arquitetura. Eles disseram que não ousariam pensar ou construir algo assim, porque enfrentariam restrições.
Na verdade, nem sequer pensariam nisso, muito menos em construir. Os estudantes ficaram surpresos e maravilhados, porque eu não só pensei como construí. Os andares superiores, onde Chen dorme, balançam ao ritmo do vento, e dezenas de cordas e cabos mantêm a casa ancorada ao chão, dando a impressão de que todo o conjunto pode voar a qualquer momento. Mesmo em meio à aparente instabilidade, a sensação do alto é gratificante, segundo o construtor. Quando estou no topo, sinto paz de espírito e minha visão se amplia. Percebo mais coisas no mundo, como a forma como as montanhas se empilham em camadas à distância. A casa incomum de Chen se tornou ironicamente uma atração turística, principalmente à noite, quando a torre iluminada por lanternas chinesas cria uma atmosfera improvável de magia. E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima.